E aí, moçadinha, vamos para mais uma aula de gramática. Todo mundo ama gramática, né? Hoje a gente termina a subordinação. Tô ouvindo choro, é choro, né, que eu tô ouvindo, né? Porque é triste, né, quando acaba a subordinação, fica aquele gosto de quero mais. Não, não é verdade? Ah, fala que é, vai, por favor, vai, fala. É verdade, professor. Ok, então, é com este ânimo que a gente começa a última aula de subordinação. Vamos falar hoje das orações subordinadas adverbiais. Come back comigo, vamos lá, vamos lembrar. Orações subordinadas são aquelas em que existe uma relação de interdependência entre a oração principal e a oração subordinada. O período composto por subordinação, ele usufrui dessa não autonomia oracional. Portanto, uma oração subordinada completa o sentido da minha oração principal. Isso, sobretudo, nas orações substantivas. A oração substantiva, a subordinada substantiva, ela exerce uma função sintática com relação à oração principal e que, na maioria das vezes, com exceção à positiva, não tem sentido completo. A adjetiva já tem sentido completo, a sua oração principal. A oração subordinada, ela surge aí como um fluxo no sentido de fundir uma oração com outra em um período só. Orações subordinadas adverbiais, o nome sugere, relaciona-se com advérbios. Ok? Advérbios, aquela classe lá da morfologia que me traz circunstâncias. Quando eu coloco o advérbio dentro da sintaxe, ele muda de nome. Ele vira adjunto adverbial. Então, as orações subordinadas adverbiais, como a nossa perspectiva é dentro do óculosinho redondinho, é dentro da análise sintática, as orações subordinadas adverbiais vão substituir, vão entrar no lugarzinho de um adjunto adverbial, que também traz essa concepção de circunstancial. Pela manhã, caminhei 5 quilômetros. Podem acreditar, com certeza eu fiz isso. Pela manhã, caminhei 5 quilômetros. Pela manhã é um adjunto adverbial de tempo, do ponto de vista sintático. Olha aqui que eu mudei, coloquei uma oração no lugar dele, joguei um verbo ali dentro. Quando amanheceu, caminhei 5 quilômetros. Isso, portanto, é uma oração subordinada adverbial temporal. Ok? Ocorre mudança de sentido entre esses períodos? Não, né, gente? As orações subordinadas adverbiais existem 9 tipos. Cachorrinho pug. Presta atenção nesse cachorrinho. Olha os 9 tipos dessas subordinadas adverbiais. Causal, consecutiva, condicional, concessiva, comparativa, confirmativa, temporal, final e proporcional. Tem uma outra classificaçãozinha que não é reconhecida por alguns gramáticos, nem pela Academia Brasileira de Letras, que é a modal, que a gente vai comentar com ela depois, que é uma exceçãozinha da regra. Se não tiver exceção, não é gramática. Vamos falar uma por uma agora. Oração subordinada adverbial causal. Perceba que todas essas classificações de orações subordinadas adverbiais estão me trazendo uma circunstância, um circunstancial, uma ideia semântica. Então, o que vai diferenciar uma da outra é justamente a semântica da coisa, a significação dessa circunstância, ok? A oração subordinada adverbial causal traz uma causa, é uma relação de anterioridade. A circunstância de causa em relação à oração principal. Quais são as conjunções? Acho que eu não comentei isso, né? As orações subordinadas adverbiais, elas são introduzidas por conjunções. Ok? São conjunções subordinativas adverbiais. Beleza? Tem várias. Não é uma conjunção integrante, que é o que, sei, onde. Não é o caso de um pronome relativo que é o que, cujo, ou qual. Não, aqui tem várias. Várias e várias. As que indicam ideia de causa, essas conjunções, são principalmente porque, já que, uma vez que, visto que, pois que, como, posto que, porquanto. Uma vez que não o encontrei, resolvi telefonar. A oração B aí, que é a resolvi telefonar, é a minha oração principal. Uma vez que não o encontrei, vai ser a minha oração subordinada adverbial causal, porque traz uma ideia de anterioridade com relação à oração principal.
uma vez que não encontrei, vem antes de eu ter resolvido telefonar. Perceba que a ação da oração principal, ela sucede à ação contida na oração subordinada. Então, A é causa de B. Portanto, B é posterior. Presta muita atenção, porque isso é fator de distinção com relação às orações coordenáticas sindéticas explicativas. É um alerta de confusão, né? Porque a explicativa traz uma justificativa com relação à minha oração coordenada assindética. A adverbial causal traz uma relação de anterioridade com relação à minha oração principal. Nevou porque as ruas estão brancas. Perceba que o fato de as ruas estarem brancas é uma explicação, é um argumento para aquela oração anterior. Então, aí eu tenho uma oração explicativa, está no âmbito da coordenação. Agora, as ruas estão brancas porque nevou. Perceba que o ato de nevar é anterior ao ato de as ruas estarem brancas. Portanto, porque nevou é a causa de as ruas estarem brancas. Então, eu já estou no âmbito da subordinação. É uma oração subordinada adverbial causal, ok? Não almoço porque não tenho fome. Porque não tenho fome, isso não se aplica a mim. Porque não tenho fome é a causa de eu não almoçar. Então, estamos na subordinação adverbial. Coma a sopa toda, porque está muito boa. Isso é uma justificativa, uma explicação da ordem de se comer a sopa toda. E quando nós temos coma a sopa toda, perceba que o modo do verbo comer é imperativo. Quando nós temos modo imperativo, dica do Balduino, é que 99% dos casos você vai classificar como coordenada explicativa. Tem um verbo no imperativo ali no meio? Vai por mim que é explicativo. Vamos fazer então algumas diferenciações. Vamos postular algumas diferenças. A oração causal, ela pode vir antes da oração principal. Você pode mesclar a formatação entre ordem direta e inverso. A oração causal, ela pode vir antes da oração principal. A explicativa não vem antes da sindética. Olha aqui, as ruas estão brancas porque nevou. Isso tá certo. É uma oração explicativa lá da coordenação. Agora aqui, ó, como nevou, as ruas estavam brancas. Eu falei explicativa, né? Não, isso é causal. Ó, as ruas estão brancas porque nevou. O ato de nevar é anterior à oração principal, as ruas estão brancas. É a causa. Então, uma oração subordinada adverbial causal. Ok? Frisando isso. Eu posso mudar, posso me imiscuir. Como nevou, vírgula, as ruas estavam brancas. Tá vendo que eu posso colocar a minha oração subordinada antes da minha oração principal. Quando eu tenho uma explicativa lá da coordenação, eu não consigo fazer isso. Ó, nevou, porque as ruas estão brancas. Aqui sim eu tenho uma coordenada explicativa. Como as ruas estavam brancas, nevou, isso está errado. Isso está errado. Ok? Então, você consegue alterar a ordem quando você fala da subordinada adverbial causal. Quando você fala da coordenada sindética explicativa, você não consegue alterar a ordem. Tem outras diferenciações. As orações coordenadas, elas são independentes uma da outra, né? Esse é o pressuposto básico da coordenação. Ou seja, já que elas são independentes, há uma pausa entre a oração e outra, que geralmente é marcada por uma vírgula. Agora, a oração causal, ela meio que depende da oração principal, ela completa o sentido. Então, não existe uma relação de autonomia. Na verdade, a causal ela vai ser enunciada sem uma pausa com relação à nossa oração principal. Não tem vírgula. Ó. Não fomos ao cinema hoje, porque choveu durante a tarde inteira. Estou explicando o porquê de não termos ao cinema. E aí, eu tenho uma oração explicativa porque tem uma marcação por vírgula. Senhor, sempre a vírgula vai ser um fator distintivo? Não. Mas aqui é um adendo, que a gente pode utilizar ela em alguns casos como um fator de distinção. Tem ocorrido vários acidentes porque no local não há sinalização. Perceba que o fato de não ter sinalização é a causa para ter ocorrido vários acidentes. É uma relação de anterioridade, não tem marcação por vírgula. Então, eu estou na subordinação. Eu estou falando de causa, oração subordinada adverbial causal. Outras diferenças. Quando a oração que anteceder a coordenada estiver no imperativo,
ela vai ser explicativa. É aquela dica que eu falei de quando tem algum verbo no imperativo, vai para a coordenação. Coma a sopa toda, porque está muito boa. É a explicação. Façam silêncio, que eu estou falando. Então, quando eu tenho um verbo no modo imperativo, façam, coma, vai lá para a coordenação, tá bom? Esquece da subordinação. Do ponto de vista semântico, ou seja, do sentido, tem algumas diferenças. Não almoço porque não tenho fome. O fato de não ter fome é a causa, o motivo que leva a pessoa a não almoçar, ok? Coma a sopa toda, porque está muito boa. O fato de a sopa estar muito boa não é a causa de a pessoa comer. Na verdade, o fato de a sopa estar muito boa é o motivo que leva aquele emissor, que é quem está falando, a aconselhar aquele receptor, que é com quem ele está falando, a comer a sopa. Ou seja, é uma justificativa para algo que não está explícito sintaticamente nesse meu texto. Para você ver uma relação entre aquilo que está explícito e aquilo que não está explícito, a gente pode construir um período mais complexo, por exemplo, com algumas orações subordinadas. Aconselho-o a comer a sopa toda porque ela está muito boa. Neste caso, você tem uma oração subordinada adverbial causal. Sacou a diferença? Agora, coma a sopa toda porque ela está muito boa é apenas uma justificativa e não uma causa, ok? Sacou essa diferenciação? Oração subordinada adverbial consecutiva, é uma ideia de consequência, é o oposto da ideia causal. Se a causal é uma ideia de anterioridade, a consecutiva é uma ideia de posterioridade, ok? É a consequência, é um efeito, é um impacto, ok? É o impacto da oração principal. Quais são as conjunções que você utiliza? Que, de forma que, de sorte que, tanto que, de maneira que, etc. E algumas estruturas. Tão que, tanto que, tamanho que. Aí o tão, o tanto e o tamanho fica na oração principal. Ok? É feio que dói. Esse é feio é a minha oração principal. Que dói é a consequência. Então é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Era tão agressivo que metia medo. Oração principal, A e a B é a oração consecutiva. Perceba que B é consequência de A. Certo? Então, a consecutiva traz essa relação de posterioridade. Condicional, o nome sugere uma ideia de condição. Então, a oração subordinada adverbial condicional, qual é a circunstância que ela traz? Uma ideia de condição, uma hipótese, aquilo que deve ou não acontecer para que se realize ou deixe de se realizar aquele fato que está expresso na oração principal. Quais são as conjunções? Proversão, se, caso, contanto que, desde que, salvo se, exceto se, a não ser que, a menos que, sem que. Tudo isso são ideias de condição. Eu trago os livros novos se você quiser. Se você quiser, é a oração subordinada adverbial condicional, porque é a condição para a materialização da frase A, que é a oração principal. Eu trago os livros. Ok? Uma vez que eles aceitem tudo, assinaremos o contrato. Senhor, mas uma vez que não é uma conjunção causal, que a gente viu como exemplo lá no começo? Sim, por isso que aqui nós temos muita polissemia, porque a relação, a classificação de determinada conjunção vai se dar de acordo com o sentido que ela estabelece daquele contexto. Uma vez que pode ser causal, pode ser condicional, ok? Então sempre analise o contexto, a ideia que ele quer trazer. Aqui é uma ideia de condição. Uma vez que eles aceitem tudo, assinaremos o contrato, ou seja, para a gente assinar o contrato, qual que é a condição? Eles aceitarem tudo. Beleza? Então, a oração principal depende da oração subordinada, porque a oração subordinada é a condição para a consolidação, para a materialização, para a efetivação da minha oração principal. Beleza? Oração subordinada adverbial concessiva. Eu havia comentado dessa daqui quando a gente estava falando de coordenação, aquele tipo de adversativas, lembram? Mas eu falei que, de acordo com a argumentação de Aristóteles, o mas ele introduz o argumento mais forte, que é uma ideia de adversatividade. A concessão também traz essa ideia de choque, só que aqui é mais uma quebra de expectativa. É uma contradição ou um fato inesperado. Isso é uma concessão. É uma contradição ou um fato inesperado. Aqui são as conjunções que são argumentos mais fracos com relação a uma oposição mais nítida. Quais são as conjunções? Embora, conquanto, ainda que, ainda quando, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, etc. Ok? Levei agasalho.
embora fizesse calor. Como assim é quebra de expectativa? Levei agasalho. Qual que é a ideia que traz? Vai fazer frio, né? Você tá levando agasalho, embora fizesse calor. Olha a quebra de expectativa. O embora medeia essa quebra de expectativa. A frase B contraria uma expectativa criada pela frase A. Ainda que você não me acompanhe, eu irei à festa. Ainda que você não me acompanhe, eu irei à festa. Perceba que a frase A representa um fato inesperado para a realização de B. Certo? Então a oração concessiva ela traz essa contradição, esse fato inesperado. Está relacionado com um choque de ideias mais fraco, ok? Quebra de expectativa a concessiva. E aqui eu estou falando para você não confundir com a oração coordenada sindética adversativa. O trabalho consome a pessoa por completo, mas a dignifica. Esse mas a dignifica é um argumento mais forte, é uma oração coordenada sindética adversativa. Eu tenho uma ênfase maior. Embora o trabalho consuma a pessoa por completo, ele a dignifica. Aí eu tenho uma construção concessiva, é um argumento mais fraco, é uma ressalva. Eu gosto muito dessa palavra para se referir à oração subordinada adverbial concessiva. Enquanto a adversativa é uma ênfase da negação da oposição, a concessiva é um argumento mais fraco no sentido de que é uma ressalva. Ressalva, ok? E isso, gente, é muito importante na construção argumentativa porque meio que dá um direcionamento do nosso posicionamento dentro da argumentação. Olha aqui, o trabalho consome a pessoa por completo, mas a dignifica. O que eu quero dizer com isso? Que a dignidade oriunda do trabalho é que vale a pena. Portanto, aqui eu tenho uma visão positiva do trabalho. Olha aqui, o trabalho dignifica a pessoa, mas a consome por completo. Aqui eu já tenho uma visão negativa, uma crítica ao trabalho. Perceba que quando eu inverto determinada oração, mudo a significação. Então, isso é um elemento essencial para que você construa o seu processo argumentativo. Outra diferença importante é que a oração subordinada adverbial concessiva, ela pode vir antes da oração principal, a adversativa não vem. É aquela questão que eu comparei a causal com a explicativa também. Na coordenação não vai se antepor a oração principal, que lá chama-se oração assindética, ou absoluta, ou completa, ou plena. O jogo ocorreu normalmente, embora tenha chovido. Aqui eu tenho uma concessão. Embora tenha chovido, o jogo ocorreu normalmente, tá certinho. Agora aqui, ó, ele é inteligente, mas é preguiçoso. Aqui eu tenho uma adversativa, tá certinho. Veio depois da oração assindética. Mas é preguiçoso, ele é inteligente. Olha aqui, what the fuck, né? Tipo, tá errado. Então você não pode antepor a oração absoluta uma oração adversativa, ok? Aí é um fator de diferenciação com relação à concessão. Oração subordinada adverbial comparativa. O circunstancial é de comparação. Estabelece uma comparação com o que está expresso na minha oração principal. E pode ser uma comparação de superioridade, de inferioridade ou de igualdade, ok? Quais são as conjunções? A principal, a mais clichêzona, o como. Mas pode ser tão como, tão quanto, mais do que, menos do que, tal qual, certo? Ele dorme como o urso, é uma comparação de dois seres. Ele dorme é a minha oração principal, como o urso é a subordinada comparativa. Sua sensibilidade é tão afinada quanto a sua inteligência. Ele fala mais do que faz, é uma comparação de ações. O orador foi mais brilhante do que profundo. Professor, só que eu não estou entendendo que oração é um enunciado construído ao redor de um verbo. E olha aqui, o orador foi mais brilhante do que profundo. A oração principal é o orador foi mais brilhante. A oração subordinada adverbial comparativa é do que profundo. Só que do que profundo não tem verbo, então por que é uma oração? Pá! E agora, o que você me fala? A relação de classificação com relação a uma oração não é necessariamente que o verbo esteja explícito, ele pode estar implícito. Vamos colocar esse fator? Aí nós temos um caso de figura de linguagem ligado à sintaxe, que chama-se zeugma, que é quando você omite, você faz a elipse de um termo que já foi expresso anteriormente na oração. O orador foi mais brilhante do que foi profundo. Tá vendo? O verbo foi, tá ali, tá implícito, tá escondidinho. Acho que ele tá muito pequenininho que vocês não conseguem nem enxergar ele. Então tá implícito, por isso que é uma oração, ok? Nas orações subordinadas adverbiais comparativas, essa questão de zeugma aparece muito, ok?
Eu nem sabia que. Eu não vejo os slides antes, eu já pego os slides e vou explicando, então eu não lembro o que está falando ou não, porque faz tempo que eu montei esses slides. Então, nesse tipo de oração, é muito comum a omissão do verbo na oração subordinada adverbial comparativa. Isso serve até como um recurso para se evitar a prolixidade, que é essas sucessivas repetições. Ele dorme como um urso. Ele dorme é minha oração principal. Como um urso é minha oração subordinada, só que não tem verbo. Então é como um urso dorme. O verbo está implícito. Ok? Só que assim, isso é para quando você está comparando ações ou elementos equivalentes. Quando você quer comparar ações ou elementos que são distintos, você não tem que fazer essa zeugma. Ele fala mais do que faz. Neste caso, a comparação é a ação de falar com a ação de fazer. Ok? Outro tipo de circunstancial relacionado à classificação das orações subordinadas adverbiais é a ideia de conformidade, cuja classificação é oração subordinada adverbial conformativa. Dá uma ideia de conformidade, ou seja, é uma regra, um modelo pré-existente, um modelo adotado para a execução daquilo que está se falando na oração principal. Quais são as conjunções? São menos conjunções, ok? Conforme, como, consoante, segundo. São as principais. Tem outras? Tem. De acordo com, ok? Tem várias outras também, mas as mais que aparecem é essas daí. Conforme, como, consoante, segundo e de acordo com. Fiz o bolo conforme ensina a receita. Ou seja, a oração principal A está de acordo, está em concordância com a oração B, que é a oração subordinada adverbial conformativa. Ok? Segundo a Constituição, todos são iguais em direitos. Perceba que a A é a relação em que a oração B está pautada. B está em concordância com A. Ok? Oração subordinada adverbial temporal. Ideia do que, professor? De tempestade? Um temporal? Bom, essa foi a melhor que eu tinha para hoje. Foi esse trocadilho aqui. Quando vocês tiverem dúvidas com relação a piada, algumas coisas, perguntem para os plantonistas. Tem um plantonista específico para tirar dúvida de trocadilho, sabe? Porque não tem tempo de ficar tirando dúvida de piada aqui, gente. Porque, vamos lá. Então, plantão se tiver dúvida de piada. A oração subordinada adverbial temporal, ela traz uma ideia de tempo, de cronologia. Cronos, do grego tempo. Ou seja, o fato expresso na oração principal, qual é a relação dele com minha oração subordinada? Uma relação de tempo. Quais são as conjunções típicas? Quando, enquanto, mal, assim que, logo que. Todas as vezes em que, antes que, depois que, sempre que, desde que, e etc. Né? Tem várias conjunções que exprimem relação de tempo. O mal, por exemplo, com L. Ok? Quando você foi embora, chegaram outros convidados. Perceba que a oração A expressa o momento em que ocorre a ação de B, que é a minha oração principal. Sempre que ele vem, ocorrem problemas. É o tempo dessa ocorrência dos problemas. A oração subordinada adverbial temporal, A, é o tempo com relação à oração principal B. Ok? É uma ideia de cronologia. Oração subordinada adverbial final. Professor, final da aula? Acabou? Não. Final no sentido de finalidade, intenção, objetivação, intuito, fito. Olha quantos sinônimos que você pode utilizar para a sua redação. Para não evitar, com a finalidade de quê? Toda a redação, várias redações que eu já corrigi, escrito, com a finalidade de quê? Aí outro argumento, com a finalidade de quê? Gente, muda o vocabulário, o repertório. Com a intenção de quê? Com a finalidade de quê? Com o objetivo de quê? Com o fito de quê? Com o intuito de quê? Beleza? Então a oração subordinada adverbial final é aquela construção subordinada em que traz uma finalidade para mim, à tona. Beleza? A finalidade que se declara de acordo com a oração principal. Quais são as conjunções? A fim de que, o que sozinho, por que, no sentido de para quê, que? Aproximei-me dela a fim de que ficássemos amigos. Aproximei-me dela a fim de que ficássemos amigos. Perceba que a oração B é a intenção da oração A. É a finalidade. Ok? Felipe abriu a porta do carro para que sua namorada entrasse. Como chama isso, gente? Cavalheirismo. Ok? Existe isso no mundo?
Sei, né? Pergunta para as mulheres. Então perceba que a oração B é a intenção da oração A. É a finalidade, é o objetivo da oração principal. Ok? Oração subordinada adverbial proporcional traz uma ideia de proporção, ou seja, um fato que é simultâneo àquele que está expresso na oração principal. As conjunções, a proporção que, a medida que, ao passo que, tem algumas formulações estruturais, como, por exemplo, quanto maior, maior. Quanto maior, menor. Quando você fala assim, por exemplo, isso aqui você vê muito em construções de livros de fórmulas físicas. Por exemplo, você pega a fórmula da força elétrica entre cargas, separadas por uma determinada distância. Quanto maior a distância entre as cargas, menor a força elétrica entre elas. Uma relação relacionada ao quadrado da distância. Então, essa construção, quanto maior a distância, menor a força. Essa construção sintática é um exemplo de uma oração subordinada adverbial proporcional. Ok? Visito meus amigos à medida que eles me convidam. A oração principal é a A. A B é a minha oração adverbial proporcional. À medida que é uma ideia de proporção, de um fato simultâneo. Ok? Quanto maior for a altura, maior será o tombo. Está vendo? Maior será o tombo é a minha oração principal. Quanto maior for, é a minha oração adverbial proporcional. Certo? Os eventos de A e B são simultâneos. Ok? Ai, mas eu não aguento mais, pelo amor de Deus, meu olho já está sangrando. Como que eu vou decorar tudo esses nomes? Lembra daquele cachorrinho lá do início? Pug? Cachorro? Eu não lembro, professor. Minha memória é falha. Lembra do cachorrinho? Eu coloquei um cachorrinho, um pugzinho lá no início. Olha o macete para você decorar. Decora essa frase. 6 cães têm o focinho preto. 6 cães têm o focinho preto. Decora essa frase. 6 cães, 6C. 6C, causal, consecutiva, condicional, concessiva, comparativa e conformativa. Tem o focinho preto. O T, a primeira letra de tem, é a temporal. Focinho, primeira letra é F, é a final. Preto, primeira letra proporcional. Pronto, eu tenho os 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. É um macetinho, os 9 tipos principais, porque as outras a gente vai comentar já. Aguenta, coração. Assim como nas substantivas e nas adjetivas, você pode reduzir as orações subordinadas adverbiais. E são elas as que mais se reduzem do ponto de vista que aparece pra gente nos vestibulares. Olha aqui. Você pode reduzir elas tanto em infinitivo, quanto em particípio, quanto em gerúndio. A redução delas em infinitivo, ou seja, a forma nominal em que os verbos terminam em ar, ir. Olha a oração subordinada desenvolvida. Porque é sempre assim, já ninguém dá atenção. É uma oração subordinada adverbial causal desenvolvida. Quero reduzir. O que significa reduzir mesmo? Tirar a conjunção e jogar o verbo em sua forma nominal. Ok? Por ser sempre assim, já ninguém dá atenção. Tirei a conjunção porque, coloquei o verbo no infinitivo. Então, é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Próximo exemplo. Ela comeu tanto que vomitou tudo. É uma ideia de consequência. Então, uma oração subordinada adverbial consecutiva desenvolvida. Vamos reduzir? Tira a conjunção, coloca o verbo no infinitivo. Ela comeu tanto a ponto de vomitar tudo. Reduzir. No infinitivo. Exemplo. Caso não arrumem o quarto, não iremos ao cinema. É uma adverbial condicional. A ideia de condição. Vamos reduzir? Sem arrumarem o quarto, não iremos ao cinema. Professor de Deus. Aí não está terminado em ir. Só que é o infinitivo pessoal, a conjugação. Certo? E não o infinitivo impessoal, só ir. Você pode conjugar com relação às pessoas. Só que aí arrumarem está no infinitivo pessoal. Ok, está conjugado porque está falando de um plural. Beleza? Então também está no infinitivo. Conjugação no infinitivo pessoal. Aqui tem mais exemplos. Embora eu não saiba nada sobre você, eu acredito na sua honestidade. Uma ideia de concessiva, só que está desenvolvida. Vamos reduzir? Sem saber nada sobre você, eu acredito na sua honestidade. Reduzida. Vamos reduzir uma temporal? Quando eu entrei em casa, vi que tinha sido assaltado. Ao entrar em casa, vi que tinha sido assaltado. Tá vendo? Eu tiro a conjunção e coloco o verbo na sua forma nominal. No caso aqui, infinitivo. Ok? A finalidade, para que eu pudesse descansar, é a mais fácil, acho que tem para reduzir.
Para que eu pudesse descansar, decidi ceder e esquecer o assunto. Para poder descansar, decidi ceder e esquecer o assunto. Isso é um mecanismo muito válido para você evitar o queísmo, esse fator de redução. Acho que eu já até comentei isso com vocês. Eu disponibilizei para vocês lá no Google Drive, no material acho que de extras, mecanismos que você tem para evitar o queísmo. Reduzir orações é um dos principais. A oração final, por exemplo, sempre aparece o para quê. Quero tirar esse que para evitar um queísmo na minha construção oracional, por exemplo, eu reduzo. Eu coloco o para poder, eu coloco o verbo no infinitivo. Beleza? Posso reduzir também em gerúndia, quando eu termino em ando, endo, indo. Ok? Olha aqui, um caso de uma causal. Como não foi honesta, só arrumou confusão. Não sendo honesta, só arrumou confusão. Reduzir no gerúndio. Uma oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio. Caso precise de ajuda, fale comigo. Precisando de ajuda, fale comigo. Reduzir no gerúndio. Mesmo que cozinhasse diariamente, o almoço não ficou bom. Me chama, então. Mesmo cozinhando diariamente, o almoço não ficou bom. Reduzir no gerúndio. Quando chegou à entrada do prédio, ele ligou-me. Chegando à entrada do prédio, ele ligou-me. Perceba que eu estou omitindo a minha conjunção, estou colocando o verbo na sua forma nominal. Qual delas? O gerúndio aqui. Ok? E o particípio é quando você termina em ado, ido. Aqui tem os particípios regulares e os irregulares, que a gente já viu isso também. Tem aquela lista de verbos abundantes. São os verbos que têm a forma regular e irregular de particípio, lá no extra do Google Drive também. Uma vez que se arrependeu, tentou resolver a situação. Aqui a oração está desenvolvida, é uma causal desenvolvida. Arrependido, tentou resolver a situação. Olha como que eu até encurtei. É um efeito de economia linguística. Caso desvendem este mistério, o problema será resolvido. É uma condição. Desvendado este mistério, tá vendo? Diferentes. Eu reduzi. Mesmo que resolva este problema, outras dificuldades virão. Resolvido esse problema, outras dificuldades virão. É a mesma significação, só que uma é desenvolvida e outra é reduzida de particípio. Assim que terminou a palestra, todos aplaudiram. Terminada a palestra, todos aplaudiram. É uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Ok, galerinha? Algumas observações. Há orações que elas vão permitir uma dualidade de significação e mais de um desenvolvimento. Como assim? Saindo da faculdade, procurarei emprego. Saindo da faculdade é uma oração adverbial reduzida, que traz uma ideia de quê? De condição ou de tempo? Pode ser, se sair da faculdade, procurarei emprego. Ou, quando sair da faculdade, procurarei emprego. Ou seja, quando você for desenvolver, fazer um desenvolvimento de uma oração reduzida, pode ser que tenha mais de uma significação. Aí é a ideia da polissemia das conjunções, ok? Então, às vezes, se você colocar a primeira, se sair da faculdade e procurar emprego, tá certo, mas a segunda também está certo, ok? Existe uma outra classificação, são as chamadas orações reduzidas fixas. Elas não são passíveis de desenvolvimento. É uma só, tipo assim, a vírgula da página 420. Tô inventando, tá, gente? Essa classificação, orações reduzidas fixas, são aquelas orações reduzidas em que você não consegue transformar ela em uma oração desenvolvida. Tenho muita vontade de comprar esse vestido. Passa isso para uma desenvolvida, coloca uma conjunção. Mas aí, bonzão, não tem como. Em vez de ir ao cinema, vou ao baile. Este homem enriqueceu vendendo pastéis. Coube-nos ornamentar o salão. Enfrenta a vida sorrindo dos perigos. Tem certas construções, que são as orações reduzidas fixas, que não são passíveis de desenvolvimento. Beleza? Quem que vai pedir para vocês classificar isso? Ninguém. Ok? Tem umas orações subordinadas adverbiais que não são reconhecidas pela ANGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira. São duas, são as locativas e as modais. Modais modo é uma outra circunstância trazida pelaquele adjunto adverbial. Tem a oração que, aquele adjunto adverbial de modo, se você coloca uma oração no lugar dele, seria uma oração de subordinado adverbial modal. É uma classificação que existe? Sim, só que não é reconhecido pela NGB. Ok? As modais, portanto, estabelecem a relação de modo, como se realiza a ação da oração principal. Certo? Seria aquela ideia de sem que. E geralmente ela está reduzida no gerúndio. Ó. Passou por aqui sem que ninguém o visse. Sem que é a ideia de modo.
ok? O cão rosnava mostrando os dentes. O modo como ele rosnava era mostrando os dentes. Perceba que mostrando os dentes é uma oração subordinada adverbial modal, que transmite uma ideia de modo com relação à oração principal. É isso aí. É uma classificação modal, uma classificação extra, que não cai muito. E as locativas estabelecem o local no qual se dá a ação da oração principal. Seria aquela ideia do onde. Vamos procurá-lo onde ele costuma ir. Trabalho melhor onde reina a paz. Perceba que esse onde ele não está se referindo a um antecedente fixo. Ele não está funcionando como um pronome relativo, para não confundir as orações adjetivas. Aqui ele não está se referindo a um antecedente fixo. Aqui eu tenho uma oração adverbial. Aqui o onde ele me traz uma situação, uma circunstância, que no caso é uma ideia de local. Onde não há pão, todos brigam e ninguém tem razão. É uma ideia de local, ok? Só que você tem que tomar cuidado justamente com aquela ideia de pronome relativo. Venho de um lugar onde todos trabalham duro. Este onde pode ser substituído por no qual, uma permutação válida. E no qual é um pronome relativo. Aí, neste caso, onde todos trabalham duro, seria uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgula. Ok? Então, sempre fique atento. Quando esse onde ele está trazendo um local da minha ação da oração principal, é uma oração subordinada adverbial locativa, que nunca vai aparecer para vocês. Agora, o onde, no lugar, no sentido de um pronome relativo, ele costuma aparecer sim. Aí você já entra nas orações subordinadas adjetivas. Ok? Gente, ambiguidade, que é um fenômeno muito recorrente, que eu falei que quando você muda determinada conjunção, você pode evitar que se tenha ambiguidade. O mau posicionamento dessas orações subordinadas adverbiais pode gerar esse duplo sentido. Olha aqui, ó. O garoto, assim como o pai, sonhava em deixar sua marca positiva no mundo. O pai sonhava ou o pai deixou sua marca? E aí? Os alunos encontraram o coordenador do projeto percorrendo a praça central. Quem que estava percorrendo a praça? Os alunos ou o coordenador? Por ser arrogante, Pedro desprezava Roberto. Quem que era arrogante? Pedro ou Roberto? Ana não está dormindo porque as luzes estão acesas. Ela não dorme por causa da luz ou a luz mostra que ela não dorme? E aí? Tá vendo que isso é o fenômeno da ambiguidade. Você faz uma construção sintática em que determinado posicionamento das minhas orações, ou enfim, qualquer posicionamento dentro dos vocabulários, trazem essa ideia de, porra, o que tá falando? O que é isso? Qual que é o referente? O que tá querendo dizer? Qual que é a semântica da coisa? Tem um certo, tem um errado? Não, qualquer uma dessas interpretações que eu levantei aqui com vocês pode estar certa. Não dá para se deduzir, ok? E nós terminamos subordinação. Comemoração, vamos lá. Vamos resolver alguns exercícios? Exercício 1 da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Einstein mostrou que a presença de massa ou de energia também influencia a passagem do tempo, embora esse efeito seja irrelevante em nosso dia a dia, blá blá blá. Embora uma conjunção coordenativa ou subordinativa? Subordinativa, adverbial, que traz uma concepção de concessão. Qual que é uma conjunção semelhante a embora? Ainda que, ok? Você pode substituir sem prejuízo de sentido. Exercício 2 da fama é minha, do meu coração. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a oração subordinada indica uma finalidade. Olha que tranquilo. Mesmo que tivesse dado dinheiro ao mendigo, mesmo que a ideia de concessão. Dê dinheiro ao mendigo porque isso evitaria as sensações? Porque é uma ideia de explicação. Assim que dei dinheiro ao mendigo, assim que é uma ideia de tempo. Caso tivesse dado dinheiro, uma ideia de condição. Dei dinheiro ao mendigo para evitar as sensações, para uma ideia de finalidade. Aí, no caso, nós temos uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Ok? Exercício 3 da Mackenzie. Na partida Monção, não há uma atitude inventada. Há a reconstituição de uma cena como ela devia ter sido na realidade. A oração, como ela devia ter sido na realidade, é uma adverbial o quê? A aula de adverbial, então só vai ser adverbial, né, gente? Ó,
na partida monção não há uma atitude inventada. Há a reconstituição de uma cena como ela devia ter sido na realidade. Não é uma ideia de conformidade, ela deveria ser tal qual um determinado padrão, certo? Não é uma ideia de consonância, então é uma ideia de conformidade, ok? Conformativa, adverbial conformativa. Exercício 4 da Forest. No período, era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando os finados. A segunda oração é o quê? Era tal a serenidade da tarde que se percebia. Não é uma ideia de consequência? Se é uma ideia de consequência, é uma adverbial consecutiva. Beleza? Exercício 5. Maria das Dores vai abrir o computador. Detenho-a. Não quero luz. Os dois pontos usados acima estabelecem uma relação de subordinação entre as orações. Que tipo de subordinação? Olha que exercício legal. Maria das Dores vai abrir o computador. Detenho-a. Dois pontos. Não quero luz. Esses dois pontos, implicitamente, eles trazem uma ideia de causa. Não é? Detenho-a porque não quero luz. Ok? Se eu tirasse os dois pontos e colocasse um porquê, ficaria válido, ficaria entendível. Então, esses dois pontos, meio que implícito neles está uma conjunção subordinativa adverbial causal. Ok? Exercício 6 do Enem, ele está fazendo um trocadilho de semântica das conjunções. A alternativa correta fala que mesmo traz a ideia de concessão, já que com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado. Isso aqui você vai ler o textinho, é super tranquilo, e o textinho ele traz justamente essa ideia de classificação. Quer ver? Ó? Enquanto pode ser uma ideia temporal ou proporcional. Mesmo, o tradicional é mesmo que, uma ideia concessiva. Por causa do, é uma ideia de que, ó o pombo vai vir bicar teu olho, hein? Por causa dá uma ideia de causa. No entanto, é uma ideia de adversatividade. Após é uma ideia de tempo, ok? É isso que o Enem estava brincando nessa questão. Exercício 8, do exercício igual aos seus amiguinhos, FEI. Classifica as orações. Ficarei em casa para descansar. Para descansar, ideia de finalidade. Visto que todos chegaram, vamos iniciar a conferência. É uma ideia de causa. Enquanto temos tempo, façamos o bem. Tempo, até tá brincando. Ideia de tempo. Não partas se estiver chovendo. Ideia de condição. Assim que tiver notícias, escreveremos. É uma ideia de tempo também. Assim que. Beleza? Exercício feio. Não é não, gente. Exercício bonito. Exercício 9. Observe com atenção este trecho de notícia de jornal. Saindo de casa, não amarrou o sapato. Saindo de casa é uma ideia de tempo. É uma oração subordinada adverbial, temporal, reduzida de gerúndio, né? Olha 2. Ao descer a escada da calçada, foi atropelado. Ao descer é uma ideia de tempo também. Então, uma oração subordinada adverbial, temporal, reduzida de infinitivo, nesse caso. O motorista não o socorreu por não ter carta. É uma oração subordinada adverbial causal, reduzida de infinitivo. Classificando corretamente as orações grifadas, temos. As três são reduzidas. É isso aí. É a B. Exercício 10 tem aqui, ó. Vamos classificar essas orações? Todos temos esperança de que a humanidade... A gente já fez esse exercício, não fizemos? Já fez, esse exercício estava na última aula já. Então já fizemos isso aqui. Aqui tem uns exercícios discursivos. Aqui, ó, essa frase é incrível. Analisa o período composto abaixo, dividindo suas orações e classificando-as. É muito legal. Ó. Dentro dele, um desejo abre-se em flor e cresce e ele pensa, ao sentir esses sonhos ignotos, que a alma é como uma planta. Olha quanta coisa que tem dentro desse período. Dentro dele, um desejo abre-se em flor. Isso é uma oração coordenada assindética. E cresce é uma oração coordenada assindética aditiva. E ele pensa é uma oração coordenada assindética aditiva, também com relação àquela assindética que eu citei, e uma oração principal de 4 e 5. 4. Ao sentir esses sonhos ignotos, é uma oração subordinada adverbial temporal. Que a alma é uma oração subordinada substantiva objetiva direta e oração principal de 6. 6 é como uma planta, uma oração subordinada adverbial comparativa. Você percebe que em um período de 2 linhas você pode ter tantas classificações? Ok?
E aí tem a sugestãozinha de tarefa para vocês. Já está disponível, portanto, uma nova lista. Lembra quando nós terminamos morfologia, que eu falei para vocês? Terminamos morfologia, tem uma lista lá no ícone listas do Google Drive, para vocês resolverem que tem um monte de exercício. Já, nessa altura do campeonato, já devem ter feito ela. Então, agora a gente terminou tudo de sintaxe. Então tem uma nova lista disponível, a lista 4. Sintaxe do período composto está disponível para vocês. E a aula de hoje, gente, ela foi tão de boa, assim, é tão de boa, que adivinha o que tem na aulinha de hoje? Tem música, tem música. Xuxa, por favor, vem pra cá, vamos cantar uma musiquinha. Por gentileza, Xuxa pra vocês. Subordinada trivial. Quero ouvir você dizer comparativa concessiva, temporal condicional, informativa constitutiva, causal final proporcional, hilari, 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 oh, 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 hilari, hilari, oh, 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 hilari, 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 oh, oh, oh. É adverbial que vem dando seu alô. Falou, galera, aquele abraço, se inscreva no canal. Até a próxima aula, Regência. Beijo.